Tá, será que eu consigo fazer uma aqui e fala hoje? Vamos tentar. Bom, já comecei errando. Ai, como é difícil! Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês aqui no YouTube. Vou me maquiando e conversando com vocês. Tem muito assunto pra conversar, mas eu vou tentar não focar muito na maquiagem, só vou me maquiando e vou conversando como se estivesse conversando com uma amiga, tá bom? Os produtos de maquiagem eu não vou falar nesse vídeo, vai estar descrito somente o nome deles aqui pra vocês saberem. E aí depois, se vocês quiserem, me pede um tutorial que daí eu falo só de maquiagem, porque senão eu não dou conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, então vamos lá. Pra quem me segue no Instagram, Camila_Miano, já tá sabendo da novidade. Eu estou com uma nova empresa, abri uma loja e não tem nada a ver com maquiagem. É uma gráfica rápida e também vende artigos personalizados para festas, para eventos, enfim. E o porquê que eu tive essa ideia? Eu deixei de ser maquiadora? Não, eu não deixei de ser maquiadora. Mas, aí ó, tá vendo? Eu não consigo falar e me maquiar. Relaxa, vamos lá, você consegue. Os divertidamente aqui dentro de mim tá tudo eufórico. Vou começar fazendo minha pele, né? Enfim, eu sou maquiadora desde os meus 18 anos de idade. Fiz o meu primeiro curso de maquiagem profissional na Escola Bio, onde eu fui instrutora por 9 anos de maquiagem profissional. E esse ano eu fui desligada dessa empresa por conta que não estava tendo fechamento de turmas, né? Então, começou esse ano também a decisão de diminuir a frequência com a maquiagem, mas não abandonar 100%. Quem me acompanha também no Instagram, é chato, né, falar quem me acompanha toda hora? Bom, vamos lá, vamos começar do início. Hoje eu consigo ver onde que começou as minhas crises de ansiedade. Na verdade, começou há muitos anos atrás, né? São vários gatilhos que a gente vai deixando armazenado dentro da gente. E aí a gente não cuida e simplesmente esses gatilhos vêm à tona em um certo momento da minha vida. E hoje eu consigo identificar... Oh, meu Deus, que pessoal. E hoje eu consigo identificar onde começaram a surgir esses gatilhos. Falando sobre mim agora, eu sempre fui uma criança, eu sou a quarta filha, tá? Então, a diferença dos meus irmãos é 11 anos mais velha, 10 anos mais velho e 5 anos mais velha. Então, eu sou a caçula. E depois de muita terapia, eu consegui identificar algumas coisas que me fizeram estar na situação que eu estive, né? Que foi, eu era a filha caçula de 4 irmãos, de 3 irmãos, né? A quarta. E aí, gente, é muito difícil fazer maquia e fala, juro. Bom, voltando. E aí, com muita terapia, a gente foi indo lá profundamente para entender o que aconteceu para aquilo tudo ter vindo à tona. Bom, meus pais passaram por muitos problemas financeiros quando eu era pequena. Imagine, um casal que saiu de uma cidade, veio para Rio Claro sem nada, sem ninguém, com 4 filhos pequenos. A minha irmã mais velha tinha 10 anos na época, o meu irmão Felipe tinha 9, a Gladys tinha 5 anos, mais ou menos, e eu tinha 1 aninho de idade. Então, meus pais saíram de Araras, vieram para Rio Claro em busca de uma vida nova, né? Porém, meus pais nunca tiveram condições financeiras no início, foi muito difícil. Por ser difícil, cuidando de 4 filhos, a minha mãe precisou de ajuda. E aí eu fui morar com a minha madrinha por alguns meses. Eu não sei ao certo, tá? Eu sei que eu tinha 1 ano e eu fiquei 6 meses morando fora. Assim, morando com minhas tias, um pouco com a minha avó, pra tentar o desmame também, pra minha mãe tentar
conciliar, cuidar dos outros 3 filhos, trabalhar, cuidar de casa, enfim, não era fácil. Só que eu sempre cresci ouvindo essa história. E eu crescendo ouvindo isso, eu fui criando aquela coisa de sentir rejeitada, de tipo, eu não era bem-vinda, eu era uma coisa que atrapalhava a vida dos meus pais. Então eu sempre tive isso dentro de mim, indiretamente, né, inconscientemente. Então o que acontece? Eu fui sempre crescendo, não querendo dar trabalho para os meus pais, porque eu já achei que eu dei trabalho demais quando era criança. Então isso, como eu falei, foi de muita terapia, de muito entendimento, de muitas sessões. Só que assim, se você não resolve essa questão, ela fica internamente e uma hora essa questão volta. E ela foi voltando. E isso também me desenvolveu muito complexo de inferioridade, porque eu não me achava boa o suficiente, não me achava bonita o suficiente, então eu tinha baixa autoestima. E tudo isso foi me gerando alguns traumas que eu fui carregando sem querer falar pra ninguém, pra não dar trabalho pra ninguém. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque não é do nada que a gente fica triste, não é do nada que a gente cria um momento que você simplesmente não se reconhece mais, não quer sair de casa, não quer falar com ninguém, ver com ninguém. E quando eu comecei com a internet, eu tinha... Quantos anos eu tinha? 2009? Tinha uns 18 anos, será? Ai, gente, não sou boa das contas não, como vocês podem ver, né? Quando eu comecei com a internet, eu fiz como se fosse um refúgio meu. Então, eu queria poder ser a diferença na vida de alguém, como se eu fosse preencher a falta que eu tinha. Então, por isso que eu fui pra internet. Então, eu queria ajudar, eu queria dar dicas, eu queria poder ser alguém na vida de alguém. Então, foi por isso que eu entrei no mundo da internet. Quando eu comecei no YouTube, eu já conheci Nina Secrets, Evelyn Hagley, Boca Rosa, Tassia Leucoleia, Juliana ex-BBB, meu Deus, não lembro o nome dela. Ai, gente, foram muitos youtubers que hoje eles estão, assim, estourados. Mas o porquê que eu não estourei? Porque eu não acreditava em mim mesma. E assim, eu sempre esperei. Sabe aquela coisa de sempre esperar dos outros e não acreditar em si mesmo? Essa fui eu. Não me arrependo de nada, porque o que aconteceu é o que eu sou hoje, né? Me moldou a ser o que eu sou hoje. Mas assim, são coisas que a gente fica pensando assim, nossa, por que eu não fiz isso, né? Com a cabeça, a maturidade que eu tenho hoje naquela época. Então, isso foi me corroendo indiretamente também, porque eu me cobrava, eu sempre me cobrei muito, eu sempre me comparei muito, porque aquela pessoa conseguia, porque eu não, porque, enfim, eu tinha muita vergonha, meus pais moravam sempre de aluguel, hoje, o ano passado que eles conseguiram a casa própria, graças ao meu irmão. Então, assim, a gente sempre morou de aluguel e sempre em casa mais simples, então eu morria de vergonha de mostrar minha casa. E aí eu via os vídeos das meninas que gravavam pro YouTube, aquelas casas maravilhosas, e eu me, deixava inferior. Enfim, foram alguns anos lutando contra eu mesma, né? Não acreditando em mim mesma. E assim, é engraçado porque ninguém imagina, todo mundo me vê assim e fala, nossa, essa menina nunca teve problema. E a gente esconde muito bem, a gente sabe disfarçar muito bem. Eu, pelo menos, sempre disfarçar muito bem. E aí, gente, o que acontece? Se você não resolve essas pequenas questões, você simplesmente vai ficar com elas mal resolvidas e essas questões vão vir à tona até você resolvê-las. Enquanto você não a resolver, elas sempre vão voltar. Então, foi difícil eu entender isso. A mesma coisa no sobrepeso. Eu sempre engordava e isso me deixava muito triste, porque eu não aceitava. Eu não aceito estar sobrepeso. Por quê? Uma, porque eu já tenho autoestima baixa. Outra, porque eu me comparo do que eu já fui, que eu já fui muito magrinha. Outra, porque começa a me dar dores e eu fico indisposta e isso tira a minha paz. Então, são vários pontos, sabe? Vários pontos mesmo. E aí, quando que isso tudo começou a estourar? Depois da pandemia.
Por quê? Porque eu casei em 2019, e em 2019, em junho de 2019, a gente foi morar, enfim, tava tudo lindo, incrível, maravilhoso. Nós abrimos um café, eu e meu marido, em outubro, e esse café foi um sonho meu, eu que dei o nome. Na verdade, eu e meu marido, a gente na verdade, sempre estive com ele em todos os projetos que ele quis abrir. Então, ele tem a empresa de corte a laser, fazem quase 12 anos. E aí, depois a gente abriu a Caretas Fotocabine, que eu também dei apoio, também estive ao lado dele. E aí, eu falei pro Lucas que ele queria uma cafeteria, uma coisa, trabalhar com uma parte alimentícia. Eu sempre louca do café, fui fazer um curso de barista, resolvemos abrir um café, só que não saiu conforme eu esperei. Uma porque em outubro que nós abrimos, em outubro de 2009 que nós abrimos, em março de 2020 a gente teve que fechar. Por quê? Porque entrou a pandemia. E nesse período, de outubro até chegar em março, foi uma constante transformação na nossa vida. Por quê? Eu não queria deixar de fazer as minhas coisas para tomar conta somente do café, mas o Lucas gostaria, na cabeça dele, que eu ficasse somente no café. Por quê? A princípio era eu ter o meu café e trabalhar em paralelo. E ele ser um investidor e pagar todo o café e ganhar enfim, junto, né? Que horas são, meu Deus do céu? Só que o que acontece? Na minha cabeça, o nosso objetivo era eu tomava conta do café e ele tomava conta da empresa dele. Só que não foi bem o que aconteceu. Por quê? Porque o Lucas acabou tomando a frente do Macchiato. Por quê? Porque ele sentiu que precisava. Eu acabei também não tendo uma postura, né, de uma posição. E aí, por fim, a gente começou meio que ter umas desavenças por conta do café. Porque aí eu queria uma coisa, ele queria outra. Ele deixava de cuidar do laser para ficar no café. Aí, quando eu estava lá, os funcionários acabavam não acatando as minhas informações, as minhas ordens. Então, isso foi gerando muita angústia, muito desespero, muito nervoso. Aí, a gente fechou por conta da pandemia. Eu sou maquiadora. Na época, eu era instrutora de maquiagem. Ele trabalha com corte a laser, principalmente voltado para venda, para eventos, casamentos, festas de aniversário. Com a pandemia, não teve mais nada. Então, a gente ficou simplesmente em casa, os dois. E nesse período, eu tava fazendo meu processo de emagrecimento. E aí, o que aconteceu? Eu me foquei nisso, eu me fechei e continuei focada na minha alimentação, nos meus treinos, por conta do meu processo de emagrecimento, que eu tinha engordado quase 16 quilos na época. E aí, eu foquei nisso. Só que o Lucas, ele entrou em uma crise de depressão, uma crise de ansiedade. Ele teve vários momentos, uma síndrome do pânico. Por quê? Porque, imagina, a gente acabou de casar, novas contas. Antes, um mês de casar, a gente passou por um golpe no Mercado Livre, onde invadiram a conta e sacaram todo o dinheiro que a gente tinha, mais de 10 mil reais, para pagar parte do casamento. E aí, tudo que a gente tinha investido no café, para abrir o café. E aí, depois, a gente tava nessa desavença de tipo, eu não tô gostando do jeito que você tá fazendo, mas a gente não conversava também. Então, a gente foi um período assim que a gente brigou bastante, que menos de um ano de casamento a gente quase separou. E ninguém sabe disso. E aí, ele entrou nessa depressão. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro, gente. A gente trabalhava com eventos, com festa. E assim, ninguém mandou mensagem perguntando: vocês estão bem? Vocês precisam de ajuda? Tá precisando de alguma coisa? Por quê? Porque o nosso ramo é trabalho para festa, para evento. Mas ninguém perguntou. E isso gerou muito problema com o Lucas, tanto que ele lida com esses problemas até hoje. Então, assim, toda a economia que nós tínhamos, todo o dinheiro que a gente ganhou do nosso casamento, que a gente ia viajar, fazer a nossa lua de mel no ano de 2020,
e entrou a pandemia, a gente gastou todas as nossas economias para poder se manter, porque ninguém ajudou. Não tô falando que, você ficou esperando os outros, não, mas tipo, sabe, ninguém, gente, ninguém. Eu vi muita gente próxima a mim falando, nossa, eu nunca ganhei tanto dinheiro nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida do que foi na pandemia. E tipo, a gente nunca perdeu tanto dinheiro, a gente perdeu muito dinheiro. A gente morava de aluguel, tinha o aluguel do café para pagar, enfim, é muita coisa. Então esse período foi muito desafiador e isso eu fui guardando. Eu tinha que parecer forte porque o Lucas já estava num período muito, muito fragilizado. Ele não trabalhava, ele não saía da cama, ele não queria comer direito. E eu ali postando, mostrando a minha cara numa realidade que não condizia com a verdade. Mas para todo mundo tava, meu Deus, essa menina é muito focada, ela é muito guerreira. Nossa, a vida dela é perfeita. E ninguém sabia que meu marido tava na cama. Então, assim, foram muitas coisas que foram acontecendo. Também por conta disso, da maquiagem, desse evento, depois da pandemia, muitas coisas mudaram assim, foram abrindo meus olhos. Eu amo maquiagem, eu amo mesmo maquiagem, porque foi no momento que eu tava mais frágil da minha vida, de decisões, que eu me encontrei na maquiagem. Então, talvez esse amor pela maquiagem também seja um apego, porque sabe quando criança tem aquele bichinho desde bebezinha e quando ela cresce ela não quer desprender daquele bichinho por conta de tudo que ela viveu, de medo e aquele bichinho tava com ela, enfim, era eu com maquiagem. Só que eu amo tanto, tanto, tanto maquiagem que eu não ganho dinheiro com isso. Por quê? Gente, pra mim não é um problema, não é uma dificuldade fazer uma maquiagem no outro. E aí eu me sinto tão bem fazendo isso, que acontece? Quando a pessoa fala, quanto que deu? Eu simplesmente não cobro. Tanto pra maquiagem, quanto pra sobrancelha. Pessoas mais próximas de mim sabem disso. Eu não cobro. É tão bom o que eu faço, é tipo uma terapia que não é uma terapia, que eu não me sinto merecedora. E aí eu falei pro Lucas algumas coisas, eu falei pra ele, eu falei assim, escuta, eu quero ganhar dinheiro, eu quero conquistar as minhas coisas, eu quero ter um carro que eu não tenho, eu nunca comprei um carro, eu nunca comprei uma casa, eu nunca comprei nada nessa parte. Por quê? Eu fui vendo no decorrer da minha vida que era muito mais fácil viver o sonho do outro do que viver o próprio sonho, porque dá muito trabalho viver o próprio sonho. É muito desgastante, é muito frustrante. Então eu fui vendo que viver o sonho do outro era muito mais tranquilo pra mim, era muito mais fácil. Só que isso me frustrava da mesma maneira. Por quê? Porque eu não conseguia realizar meus objetivos. Eu tô olhando aqui meu mapa dos sonhos, eu fiz no começo do ano. E aqui eu tenho o meu corpo do jeito que eu gostaria, junto com a minha família. Muitas coisas aqui. E tem um mapa dos sonhos no quarto nosso. Olha só que engraçado. Tem o mapa dos sonhos do Lucas, que tá no nosso quarto. E o meu mapa dos sonhos tá aqui em outro quarto, que é o quarto da maquiagem. E eu me sinto muito bem, muito realizada com a conquista dos outros. Eu me coloquei nessa posição. Mas é porque eu não assumi o risco de ir atrás dos meus próprios sonhos. Isso foi me cansando, isso foi indiretamente, novamente, me gerando uma angústia, uma ansiedade que eu não sabia de onde estava vindo. Então, assim, às vezes a gente precisa abrir mão de sonhos pequenos para fazer sonhos maiores. Então, assim, eu amo maquiagem, eu sempre pensei em ser uma maquiadora no São Paulo Fashion Week, mas eu me dediquei a isso? Não. Eu sempre quis ser muito famosa, ser reconhecida no YouTube, mas eu me dediquei a isso? Não. Eu me dedicava sempre ao sonho do outro. E o outro sempre conseguia realizar esse sonho. E aí não é... Pode ser a inveja aqui dentro falando, talvez, a invejinha com os olhinhos brilhando. Por que eu não consigo? Eu quero também. Mas é porque eu não estava disposta a pagar o preço da realização do sonho. Porque é difícil, gente, não é fácil. Se sonho fosse fácil realizar, todo mundo aí estava feliz realizando tudo o que queria. Então, assim, não vou fazer delineador, não. Isso aqui vai dar... ó, tô numa conversa muito
profundo aqui com vocês. Então, assim, abandonei a maquiagem? Não 100%. Sempre falei que eu amo o que eu faço. Eu faço com maior amor, maior carinho. Mas eu estava no momento em que amar não pagava minhas contas. Não me deixava alcançar os meus objetivos. Porque, querendo ou não, a gente vive no mundo material. Não vive? E aí, eu falei, não. Eu preciso realmente correr riscos. Preciso me dedicar, preciso me focar. Não dá pra ficar me escondendo no sonho dos outros. Eu preciso realizar o meu sonho. E aí foi vindo, sabe? Eu quero muito ainda conversar com vocês a respeito de onde eu comecei a identificar os meus gatilhos, as minhas crises de ansiedade, por que eu comecei a ter crise de ansiedade, enfim. E assim, na internet é tudo mil maravilhas, né? Todo mundo é perfeito, todo mundo alcança. Eu tava indo pra Disney, mas ninguém sabia as noites que meu marido não dormia. Eu tava indo fazer divulgação, só que ninguém sabia que meu sogro tava infartado. Eu tava indo... Enfim, sabe? É muito difícil a gente comparar a nossa vida com um pouquinho de cortes que a gente vê na internet. E eu, sabendo disso, caí nessa própria armadilha. Então, é isso que eu queria conversar com vocês. Ai, é muito confuso. Acho que é tanto assunto guardado que eu quero falar, que eu quero expor, que eu quero poder ajudar outras pessoas que provavelmente estão passando pela mesma situação que eu passei e nem sabe. E nem sabe o que levou elas a sentir isso, entendeu? E às vezes não é coisa de agora, como era comigo. São coisas lá do passado que, infelizmente, quando não são resolvidas, elas vêm pro futuro, vêm pro presente. Então é isso, gente. Quis gravar esse vídeo para começar a dar um contexto para vocês desse período que eu fiquei em falta na internet, no Instagram, no YouTube. Não é que eu deva satisfação, já falei isso pra vocês, não é que eu deva satisfação pra ninguém, que eu não devo satisfação pra ninguém. Mas é realmente aquela coisa de tipo, eu sei que tem mais pessoas que passaram e passam pela mesma coisa que eu. Então, é um vídeo mesmo de ajuda, de tipo, você não tá sozinha, isso não acontece só com você. Tem muita gente que passa pelo mesmo problema. E aí na internet é, tipo, mil maravilhas, sabe? A gente tem que parar com isso. Mas tá difícil. A gente tem acesso a tudo. Tudo. Principalmente coisa boa, principalmente coisa ruim. A gente tem muito acesso às informações hoje em dia. E aí a gente não desliga. A gente não vive a nossa vida. A gente fica vivendo a vida do outro assim, ó. Todo mundo, sabe? Enfim. Tô me maquiando que hoje é sábado, dia de salão, tem uma divulgação também. As coisas estão voltando como elas têm que ser, sem cobrança, sem pressão. Fácil, leve, principalmente tem que ser leve, porque a gente já se cobra demais, né? A cobrança é interna, a cobrança às vezes tem externa, mas se tem cobrança externa, gente, tem muita cobrança mais interna, tá? Pelo menos na minha parte é assim. Eu me cobro demais da conta. Enfim, passar um batonzinho aqui, ó. Esse aqui, ele dura mais. Oh, meu Deus. Maquiagem basiquinha pronta pra encarar o dia, agora é só fazer o cabelo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Maquia e Fala, porque senão, gente, eu não consigo mostrar produto e depois todos os produtos que eu for usando tá aqui, tá bom? Beijo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um joinha no vídeo, me siga no Instagram, Camila_Miano, que estou por lá também. Tchau!